Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. A permanência do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro e o acesso do Botafogo à Série A pode vir a ser muito bom para o Glorioso. Explico os motivos neste vídeo. Falo também a respeito de pontuação. O Botafogo pode ficar numa situação muito favorável na tabela. O empate por 1-1 entre Avaí e Vitória ontem em Santa Catarina foi muito bom para o nosso fogão. Antes de mais nada, peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, fácil, rápido e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo inscrever-se. É só clicar e passar a fazer parte desta família que torce para o fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos aqui para o canal Fabiano Bandeira. Temos a próxima meta, passar dos 30 mil. Depois vamos muito além porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal e muito simples. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, eu venho falando de forma recorrente que a permanência do Vasco na Série B, com o acesso do Botafogo sendo garantido à Série A, pode vir a ser muito bom para o Glorioso. E começo falando a respeito da disputa de mercado. Estamos numa cidade, no Rio de Janeiro, que tem peculiaridades no mundo do futebol. Temos aqui 4 grandes clubes. Isto é raro no planeta. Botafogo, Vasco, Fluminense e Flamengo. No momento, infelizmente, Botafogo e Vasco vivem situações muito ruins em termos esportivos, até por estarem na Série B do Campeonato Brasileiro, e também financeiros. O Fluminense tenta se estabilizar principalmente com venda de jogadores, tem uma formação de base muito boa lá em Xerém, e o Flamengo, infelizmente para os rivais, vive um grande momento em termos esportivos. E a mídia, principalmente, fica querendo fomentar a ideia de um rival para o rubro-negro. Só que há aqui no Rio de Janeiro vários tipos de rivalidades centenárias entre os clubes. E é claro que eu penso que os 4 podem sim voltar ao protagonismo. Aliás, o Flamengo está sendo protagonista e os outros 3 podem voltar ao protagonismo no futebol brasileiro. É óbvio, são clubes de marca e de força muito grande. E falando especificamente do Botafogo, o nosso clube do coração tem uma força muito grande no cenário nacional e internacional. Só que no momento estamos disputando com o Vasco da Gama uma competição secundária, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo subir, ele vai ter mais visibilidade que o Vasco. E aí vai ter mais possibilidades de atrair patrocínios, marcas parceiras. Imaginemos que uma marca queira se estabelecer aqui no Rio de Janeiro, não encontre espaço hoje lá no Flamengo, não consiga dialogar de uma maneira adequada com o Fluminense, e aí tem Vasco e Botafogo. O Botafogo na Série A vai dar mais visibilidade à marca que o Vasco na Série B. Isso é absolutamente natural. Então temos aí uma disputa de mercado. Com o Botafogo subindo, está sendo preparada uma série para passar no Sport TV e na Globoplay, e em mais de 22 países, além do Brasil, é claro. Então a marca do Botafogo vai se expandir através de um documentário com acesso à Série A, enquanto o Vasco não tem a mínima condição de fazer documentário nenhum. Tem que pensar na sobrevivência e no acesso para 2023. Olha mais uma na disputa de mercado. Com isso, o Botafogo tendo uma boa governança com relação ao estádio Newton Santos, atraindo pessoas nos arredores para dentro do estádio, pode fazer com que aquela criança goste do Botafogo, chegue perto do Glorioso, e o Botafogo pode até trazer torcedores. Não dizem que com a boa fase, com ídolos, com títulos, o Flamengo está atraindo filhos de outros torcedores? Aqui em casa não vai ser assim. E você, botafoguense, não deixe que seja assim também na sua casa. Mas isso acontece. Tem pai que não liga, tem pai que não consegue, tem mãe que não liga, tem mãe que não consegue segurar a criança torcendo para o próprio time. Normal também. Então, se isso existe no cenário, que o Botafogo consiga atrair torcedores, filhos de torcedores de outros clubes. Disputa de mercado, porque essa criança vai virar consumidora lá na frente. Eu não estou falando aqui, gente,
Nada tirando apenas da minha cabeça. É questão de marketing. O Botafogo, então, pode vir a ter mais visibilidade, atrair mais marcas parceiras, mais patrocinadores e até mais torcedores. E mais, com engajamento nas redes sociais também sendo um atrativo para os patrocinadores, o Botafogo na Série A pode muitas vezes engajar mais que o Vasco na Série B. Com os dois na Série B, o Botafogo em alguns momentos engajou mais que o Vasco, sendo que o Vasco tem uma torcida maior que a do Botafogo, não melhor, maior. Então tudo isso é importante. Por essa questão comercial, eu penso que pode vir a ser muito bom para o Botafogo subir para a Série A com o Vasco ficando na Série B. É claro que pensando como um produto, é bom que os clubes grandes estejam sempre na primeira divisão, na elite do futebol, para que o produto futebol seja maior e todo mundo consiga uma fatia maior no bolo. Só que, por enquanto, infelizmente, isso é utópico aqui no Brasil. No Brasil, acontece o que aconteceu recentemente com o Botafogo lá em Goiás. O Esmeraldino não deixando a torcida alvinegra entrar no estádio. E aqui até parabenizo a diretoria do Vasco, que vendeu os 1.000 ingressos para a torcida do Botafogo para o clássico de amanhã. Excelente. E olha que aqui temos a rivalidade. E falando em rivalidade, é mais um ponto para que eu torça para que o Botafogo suba e o Vasco permaneça. Por simples questão de rivalidade sadia, para que o torcedor botafoguense tenha mais um argumento quando for debater com o torcedor vascaíno. Olha, meu time subiu e o seu permaneceu na Série B, vai disputar pelo 5º ano a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. O Botafogo nunca disputou 2 vezes seguidas. Espero que não dispute, galera. Ainda não acabou. Eu estou falando aqui de cenário. Mas o Botafogo tem que focar muito na competição ainda para garantir os pontos e subir para a Série A. Mas é mais um argumento. O vascaíno fala que o Botafogo é freguês, que tem muito mais vitórias que o Botafogo ao longo dos anos. O botafoguense rebate falando que em decisões eles são fregueses, e é verdade. O Botafogo tem muito mais títulos em cima do Vasco do que o contrário. E aí entra mais um ponto, mais um elemento. E para quem está surpreso com as brincadeiras do ei, você aí, o Bota vai subir, o Vasco não, não fique. Porque paz nos estádios é questão de civilidade. O fato de não haver brigas entre torcidas de Botafogo e Vasco é apenas questão de respeito e educação. Mas a rivalidade sadia, quem vai ao estádio sabe, sempre existiu. Cansei de brincar cantando que o Vasco vai ser vice para sempre. Já ouvi do lado de lá eles brincando com chororô também. Isso é natural. É rivalidade sadia e é a síntese do futebol. É a essência do jogo. À frente até em muitos momentos de tudo que eu falei sobre disputa de mercado. Se a gente disputa o mercado, se a gente disputa por torcedores com o Vasco e com outros rivais, é justamente para que tenhamos lá na frente uma forma de brincar e zoar todos os adversários. Ganhar títulos e falar aqui é Botafogo, aqui é o Glorioso. Está tudo ligado. E a essência também tem a ver com rivalidade sadia no futebol. E para o Botafogo subir, é importante que pontue nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, e ontem teve um resultado muito importante. Tudo bem que o CSA venceu o Remo e entrou no G4 por enquanto, foi a 54 pontos, mas o Goiás joga hoje com o Operário fora de casa e o CRB ainda joga na rodada também no domingo. Então as duas equipes podem passar o CSA novamente. Mas o CSA está com um jogo a mais que o Botafogo, 5 pontos a menos. Então eu vou falar a respeito das equipes que ainda jogam 2 vezes e do Avaí, que já jogou. Como o Avaí empatou com o Vitória em 1-1, se o Avaí vencer na próxima rodada, vai chegar a 60 pontos. E o próximo jogo é contra o CSA. Então um pode segurar o outro ali perto do G4. O Avaí vai chegar a 60 pontos. Aí eu entro naquela conta que eu fiz ontem novamente. Com o Botafogo fazendo 1 ponto contra Vasco e Ponte Preta, fora de casa, chega ao jogo contra o Operário, faltando 3 rodadas para o fim do campeonato, no estádio Newton Santos, espero que com 30 mil pessoas lá dentro, ainda na 2ª posição. O empate ajudou muito. Então, se o Botafogo perder uma e empatar uma nos próximos 2 jogos, ele chega na 2ª posição. Porque o Avaí vai perder para o Glorioso nos critérios de desempate
e também o CRB e o próprio Goiás, vencendo os 2 jogos, vão ter menos vitórias que o Botafogo. A situação é muito favorável. Se o Botafogo vencer um e perder outro jogo, pode chegar com 2 pontos a mais que o terceiro colocado, faltando 3 rodadas. E se vencer um, empatar um, com 3 pontos a mais. E aí praticamente garantido na Série A. E se vencer os 2, aí é festa, alegria e garantia de acesso. Então o Botafogo está numa situação muito boa, mas não pode tirar o pé neste momento. Amanhã tem clássico, e clássico importantíssimo em São Januário. Que o Botafogo vença, que o Botafogo suba, que o Vasco, com todo respeito, permaneça por mais um ano na Série B. Estamos muito juntos, tem conteúdo ainda no canal Fabiano Bandeira. Saudações alvinegras. Valeu, fui!